e sobreveio uma tempestade. E sabemos nós que aquela tempestade não era uma tempestade natural, porque aqueles homens que eram homens do mar eram na sua maioria, não todos, mas na sua maioria pescadores. Não foi a primeira nem a última tempestade que aqueles homens eles teriam que enfrentar. E eles, para não incomodar o Mestre Jesus, eles estavam ali naquele lugar, lutando com a sua sabedoria, lutando com a sua força, para poder passar por aquela tempestade. Mas era uma tempestade espiritual. Aquela tempestade não era uma tempestade natural, não era uma tempestade natural, e sim uma tempestade espiritual. Irmãos, eu quero trazer para vocês que tem muita tempestade em minha e em sua vida que passamos, que não é uma tempestade natural, não é uma coisa corriqueira, e sim uma tempestade espiritual. Quando o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, sabe que o nosso Deus declarou uma mensagem no mundo espiritual sobre a minha e sobre a tua vida, e ele não mede esforços para impedir que venha se cumprir na minha e na sua vida determinada coisa falada pelo nosso Deus. Mas Deus não é como nós, que precisa muitas vezes fazer as coisas calado, em segredo, para que outros não ouçam e nem que o inimigo não ouça. Deus, ele declara o que ele vai fazer, e não adianta ninguém se levantar contra aquilo que Deus já declarou. Não adianta investir contra aquilo que Deus já declarou. E Deus já tinha determinado algo no mundo espiritual. Deus já tinha liberado uma palavra no mundo espiritual, quando ele falou para aqueles discípulos: passemos para outra banda. O Senhor já tinha um objetivo a se cumprir do outro lado, mas os discípulos não sabiam que para passar para outra banda eles teriam que enfrentar uma tempestade. Muitas vezes, quando nós nos convertemos e aceitamos Jesus na nossa vida, parece que tudo vai bem, mas nós estamos passando para outra banda. No momento nós servimos o inimigo, mesmo que inconscientemente. Nós cantamos pagode, nós bebemos, outros fumam, outros se prostituem, outros roubam, outros matam. E aí, para eles, a vida está tudo bem, mas de repente vem uma tempestade. Eu quero dizer para você que existe a tempestade levantada pelo inimigo de nossas almas, para nos fazer parar e não alcançar o objetivo ao qual Deus determinou na minha e na sua vida. Mas quando o Senhor decreta algo no mundo espiritual, não adianta ninguém lutar contra aquilo que Deus já te prometeu. Quem tem promessa de Deus, dá glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. E os discípulos do Senhor lutavam contra aquela tempestade. E creio eu, porque a palavra nos diz que as ondas cobriam, a tempestade era tão forte que as ondas cobriam o barco, de modo que o barco viria a pique, ele afundaria. Imagino eu que era um tempo primitivo, e não existiam aquelas bombas modernas para tirar a água que entrava dentro do barco. E para tirar muitas vezes a água de dentro do barco, você precisa estar ajoelhado, com a canequinha, se humilhando diante da presença do Senhor, para que o teu barco não venha afundar. Aleluia! Imagina eu, os discípulos de joelho dentro do barco, um com uma canequinha e outro falando: vai, joga, segura aí, ó, no controle do barco, segura o remo, o outro segurava a proa, e os irmãos lutando com as suas forças. Quando eles percebem, quando cai a ficha que a tempestade não era natural, eles
E a gente fica assim: irmão, ora por mim. A gente traz um papelzinho e coloca na oração. A gente pede para um ora, pede para o outro ora, pede para o outro ora, pede para o outro ora. E começa a clamar ao Senhor: Senhor, acalma essa tempestade. Senhor, acalma esse vento. Senhor, me tira dessa tempestade. Senhor, me tira desse vento. Senhor, faça algo. Só que existem momentos que o Senhor não quer que a gente peça para Ele fazer, mas sim Ele quer que nós façamos. Quer que nós ordenamos no mundo espiritual que as coisas venham acontecer. Ele quer que a gente venha ordenar: porta se abra em nome de Jesus. Aleluia. Tempestade acalma em nome de Jesus. Aleluia. Satanás sai em nome de Jesus. Aleluia. Porque nós precisamos exercer aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Glória a Deus. E o Senhor ordena de modo que eles ficam maravilhados. E chega em Gadara, se aproxima do Senhor Jesus, aquele homem cheio de demônios. Eu aprendo aqui nessa palavra que eu não devo ficar recebendo elogios de endemoniados. Quando aquele homem vê Jesus de longe, ele se apresenta diante de Deus, diante de Jesus, e fala: Filho do Deus Altíssimo. Ele reconhece o Senhor Jesus como soberano. Mas se Satanás reconhecesse Deus alguma vez como Altíssimo, como soberano, ele não se rebelaria. O inimigo muitas vezes bate no teu ombro e fala: você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Mas se ele realmente achasse isso de você, ele fazia como o apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E ele seria seu imitador. Mas o Senhor Jesus nos ensina: cala tua boca, em nome de Jesus, Satanás. E aí, ele pergunta ao Senhor: o que temos nós contigo? Por que tu vieste nos atormentar? Deus, Ele tinha um plano na vida daquele homem. A palavra diz que aquele homem vivia no meio dos sepulcros, e ele andava nu, e por muitas vezes a palavra nos diz que amarraram ele com cordas e com correntes, e ele arrebentou, e ninguém podia passar por aquela região que ele atacava. Diz a palavra do Senhor que aquele homem tinha uma força sobrenatural, e ele já tinha dominado aquela região. Quando Deus declarou lá no mundo espiritual e disse: passamos para outra banda, ele disse: meu filho, vá até lá em Gadara, destrói Satanás, tira ele do corpo daquele homem, traz de volta aquela província para meu reino. E o inimigo levantou aquela tempestade para impedir que a salvação chegasse até Gadara, para impedir que a salvação chegasse até aquele homem. Quantas tempestades o inimigo levanta para impedir que a bênção chegue na minha e na sua vida? Aleluia. Quantas tempestades o inimigo levanta para impedir que a vitória chegue na sua família? Aleluia. Quantas tempestades o inimigo levanta para impedir que o seu filho volte para a casa de Deus, que o seu marido se converta? E olha que às vezes a tempestade, a gente nem percebe que ela é uma tempestade. Olha que às vezes a tempestade é um pensamentozinho torto, maligno que vem na nossa mente. Olha que às vezes a tempestade é uma palavra torta que chega nos nossos ouvidos. Todos aqui são evangélicos? Levanta a mão, quem é? Quem ainda não é? Quem ainda não é? Levanta a mão em nome de Jesus. Estou vendo que tem alguns que não são. Muitas vezes a tempestade que Satanás joga é assim: você vai para a igreja? Você vai ser crente agora?